terei que perguntar agora para vocês se vocês estão vendo direitinho, porque tem uma primeira tela branca que mostra o logotipo da Universidade Federal de Goiás, do planetário ao qual estou vinculado, que é o Juan Bernardino Marques Barrio, o instituto ao que eu estou vinculado, que é o Instituto de Estudos Socioambientais. Essa disciplina chama-se Tópicos em Astronomia, e dentro de tópicos de astronomia a gente escolhe diversos temas, e nesse caso a História da Astronáutica. Esse é o meu nome completo. Eu tenho doutorado, tenho mestrado, sou bacharel, sou licenciado. Paulo Henrique Azevedo Sobreira. E agora eu pergunto, vocês estão vendo essa tela branca com a bandeira dos Estados Unidos? Ah, ótimo. Porque quando é para dar problema, paralisa no primeiro slide. Então, se entrou o segundo, está tudo certo. Bom, então, a ideia agora é falar sobre o Programa Espacial dos Estados Unidos, programa espacial esse que foi dividido entre, com os nomes Mercury, Gemini e Apollo. Bom, normalmente, as pessoas só sabem da missão Apollo 11 e se espantam por saberem que houve outras missões dos Estados Unidos. Então, lá vai. Normalmente, as pessoas não sabem que houve 14 missões Mercury entre 1959 e 1963, 14 missões Gemini entre 1961 e 1966. Então veja que houve aqui uma sobreposição, né, entre Mercury e Gemini. E quando acabou Gemini, começou Apollo, 17 missões Apollo, 1966 e 1972. Porque as pessoas sabem que houve um Apollo 11, que os astronautas chegaram na Lua, pousaram lá em 1969 e se espantam de saber que isso prosseguiu até 1972. Então, vamos lá fazer umas comparações gerais aqui. Bom, Mercury, Gemini, Apollo. Então, temos aqui no canto 3 foguetes e aqui grandão temos 3 cápsulas. Bom, menorzinho, foguete, menorzinha a cápsula, é o início do programa espacial. Então aqui é um foguete Atlas, sendo que havia um menor, vocês vão conhecer, o foguete Redstone. Esse é o foguete Atlas. O Redstone fez voos suborbitais, voos parabólicos, e o foguete Atlas conseguiu fazer voo orbital. Aqui está a cápsula Mercury para apenas um passageiro, um astronauta, que vai aqui nessa ponta, aqui pretinho. Tem na ponta aqui um foguetinho, que eu já vou dar destaque para ele, que é um foguete de segurança. Esse outro foguete aqui já é o foguete utilizado nas missões Gemini. E então, aqui no Gemini, por que o nome? Porque são 2 astronautas. Então, é uma cápsula da Mercury um pouco ampliada, com mais equipamentos, e tem inclusive aqui uma saia, tipo uma coifa, que aqui vão um monte de equipamentos. Então, já é uma cápsula mais sofisticada aqui. Tá? E tem esse foguete gigantesco, de absurdo de grande, que é o foguete Apollo, com 5 motores, chamado, portanto, de Saturno V, porque tem 5 motores. E lá na ponta está a cápsula, que é o módulo de comando, aqui atrás o módulo de serviço, e aqui tem o módulo lunar. Tudo isso aqui na ponta, também com um foguetinho de segurança aqui na ponta. Então, olhando agora em detalhes. Aqui é o módulo de comando com 3 astronautas, portanto, uma cápsula bem maior. O mínimo ela é o triplo de uma Mercury, um pouco maior do que uma Gemini. E aqui os 3 astronautas. Aqui atrás, um módulo de serviço, com uma tubeira aqui de motor foguete. E aqui na frente está encaixado o módulo lunar,
que foi o módulo lunar que desceu na Lua, em todas as missões utilizadas para o pouso na Lua. No entanto, outras duas nunca pousaram na Lua, que foram a Apollo 10, também a Apollo 13 e a Apollo 9. A 9 foi feito testes, então são 3, foram feitos testes em volta da órbita da Terra. A Apollo 10 foram feitos testes na órbita lunar, e a Apollo 13 ela foi usada como entre aspas, um bote salva-vida depois de uma explosão que teve aqui no módulo de serviço, e os astronautas tiveram dificuldade para ficar no módulo de comando, tiveram que passar para o módulo de serviço, para o módulo lunar, e ela foi solta também na atmosfera da Terra para ser destruída. Bom, então isso aqui já mostra a evolução do programa espacial dos Estados Unidos. Tudo isso era o objetivo para chegar na Lua. Então, com um foguete menor, precisava-se chegar na órbita da Terra. Com um foguete maior, precisava-se chegar numa órbita mais distante, porém ainda na órbita terrestre, e para permanecer vários dias em órbita terrestre e para fazer manobras. Então, esse primeiro foguete aqui, com essa primeira cápsula, ela não tem manobra. É totalmente uma parábola livre, ou fica fazendo órbitas em torno da Terra e depois retorna e cai na Terra. Agora, esse Gemini, ele tem como fazer manobras. E tudo isso já pensando em fazer esse encaixe, que depois nas missões Apollo nós vamos falar como se dava esse encaixe aqui, porque não fica o tempo todo assim encaixado, não. E tem que desencaixar e depois encaixar novamente, né? E aí, depois esse foguete gigantesco, para poder sair da órbita terrestre, esse conjunto entrar em órbita lunar e depois sair da órbita da Lua e vir em direção à Terra. Então, tudo isso aqui para baixo é para sair da gravidade da Terra e conseguir entrar em órbita e depois sair para a chamada injeção translunar, tá? ITL, injeção translunar. Bom, continuando aqui. Aqui são maquetes mostrando, então, os diversos foguetes utilizados nessa jornada do programa espacial. Então começa com o menorzinho deles, que é o Mercury Redstone, e passa para o Mercury Atlas. Esse é o objetivo de hoje da nossa conversa. Mercury Redstone, só 2 missões em órbita parabólica, suborbital, e Mercury Atlas em outras 5 missões, essas sim, orbitais. Depois, da semana que vem, a ideia é conversar sobre o programa Gemini, nos quais foram utilizados esses 2 foguetes aqui, a Agena e o Titã. O Agena ele foi utilizado a partir de foguete de armamento, e aí esse material aqui na ponta, que é uma pequena cápsula, servia como treinamento para as manobras da cápsula Gemini, para encaixar e desencaixar, com o intuito futuro de poder encaixar e desencaixar com o módulo lunar para pousar na Lua, né? E depois, então, foi usado o Saturno 1B, que foi colocado em órbita terrestre, e apenas para manobras em órbita terrestre, e depois o Saturno 5 aqui foi pensado para fazer a injeção translunar depois da órbita terrestre. Tá? Então está aqui o Saturno 5, Saturno 1B, Titã, Agena, Atlas e Redstone, os foguetes. Bom, esse é o símbolo do programa espacial Mercury. Então aqui tem um número 7 relativo aos 7 astronautas. Essa cruz e essa bolinha com esse chifrinho aqui
é o símbolo do planeta Mercúrio. Então foi dado o nome Mercury para esse programa espacial. Bom, aqui estão os 7 famosos astronautas do programa espacial. Então aqui na sequência tem aqui, bom, na verdade esse aqui é o Alan Shepard, tá invertido aqui. Esse aqui é o Alan Shepard, assim, esse é o Grissom. Isso. Então começa aqui, esse é o Grissom, o Alan Shepard, aqui é o Carpenter, esse é o Schirra, esse é o Slayton, o Dick Slayton, já vou explicar porque que está em vermelho aqui, o Glenn, John Glenn, e aqui o Cooper, o Alan Cooper. Eles entraram para esse programa em abril de 1959, quando eu falar sobre ônibus espaciais, eu vou falar dos aviões X-15, foram 3 modelos de aviões X-15, nos quais surgiram os primeiros astronautas dos Estados Unidos. Mas tem toda uma polêmica a respeito disso, a respeito da altura que eles alcançam, se é o padrão internacional ou não, que o padrão internacional tem que ser acima de 100 quilômetros. Nos Estados Unidos basta 85. Eu vou explicar por que disso aí, tem a ver com as camadas da atmosfera. Mas, enfim, esses 7 caras aqui, eles eram pilotos da aeronáutica ou da marinha, sempre foi assim para os astronautas, e eles foram escolhidos dentre um grupo maior e ficaram esses 7. Agora, por que o Slayton está em vermelho? Porque o Slayton foi o único que não foi ao espaço. Então eu errei quando falei lá atrás para vocês que foram 2 voos de Redstone e 5 de Atlas. Não, foram 4 de Atlas e 2 de Redstone, porque foram esses 6 astronautas menos o Dick Slayton. Porque o Dick Slayton foi descoberto entre esses testes que ele tinha um problema cardíaco. Esse problema foi acusado só depois que ele havia sido selecionado, estava em treinamento, e ele sempre esteve junto com todos os astronautas, e eles acabaram escolhendo o Dick Slayton como sendo o chefe dos astronautas. E mais tarde, então, a NASA deu esse cargo para ele, né? Então, ele sempre ficou junto com os astronautas. Porém, nos anos 70, ele conseguiu ir para o espaço e ele viajou ainda em um dos últimos foguetes Saturno para a estação espacial Skylab. Então, o Dick Slayton ainda teve essa chance, ou desculpe, não foi para o Skylab, foi para um encontro entre a nave Soyuz e a Apollo, que foi trocada a tripulação de soviéticos com a de estadunidenses. Então foi uma missão espacial interessante, porque pela primeira vez os 2 países trabalharam juntos. E o Dick Slayton ele foi enviado nessa missão em 1975. Tá bom? Então aí estão esses caras. Muito bem. Bom, e aí estamos falando em 1959. Semana passada eu comentei que o programa espacial soviético também havia recrutado pilotos de teste, mas lá eles chamam de cosmonautas. Então a escola soviética e a atual escola russa de formação de chamados espaçonautas chama então cosmonauta. E aqui chamam de astronautas. Mas em paralelo a isso, eu já vou mostrar para vocês, havia um outro programa acontecendo, que é esse aqui, o Mercury 13, que era um programa para mulheres. Ele foi chamado de FLATS, First Lady Astronaut Trainees. Só que esse foi um programa fora da NASA, foi um programa privado, feito numa clínica que fez todos os testes de recrutamento desses 7 astronautas Mercury, e um médico, ele teve a ideia, então, de aplicar os mesmos testes para mulheres. E foi, então,
que começou a ganhar espaço na imprensa, que as mulheres também, pilotos de aeronaves, que elas estavam se saindo melhores, inclusive, que os homens. E com isso, a NASA ficou numa situação complicada, porque a NASA não queria colocar mulheres no programa espacial, e a ideia dessa empresa era que havia rumores na União Soviética que eles colocariam uma mulher no espaço. E colocaram. E colocaram a Tereskova, e a Valentina Tereskova, e os Estados Unidos ficaram atrás. Então, os Estados Unidos estavam atrás do Sputnik, é bom que se diga isso, só que quando o Sputnik foi para o espaço, eu já contei essa história na aula passada, o que aconteceu é que os Estados Unidos tinham um satélite pronto e poderiam ter enviado antes. O problema é que eles queriam que a Marinha enviasse esse satélite. A Marinha tentou, o foguete explodiu, inclusive com o satélite dentro. E o Wernher von Braun, ele tinha preparado um satélite, e quando o governo dos Estados Unidos deixou, ele colocou esse satélite no espaço, que é o Explorer 1. Então, ele poderia ter colocado esse satélite no espaço antes dos soviéticos. Então, eles colocaram dia 4 de outubro de 1957 o Sputnik, e em janeiro de 1958, portanto, 3 meses depois, quase 4, é que os Estados Unidos colocaram o primeiro satélite em órbita. Foi um satélite maior e foi mais longe na sua órbita elíptica em torno da Terra, com muito mais equipamentos do que o que os soviéticos fizeram. E também no programa de colocar pessoas no espaço, era para que os Estados Unidos tivessem saído na frente, colocando o Alan Shepard, vocês vão ver daqui a pouco, novamente, né? Era para ter colocado primeiro um astronauta, mas eles resolveram mandar um chimpanzé no lugar, porque ainda não estavam seguros. E com isso, eles perderam a oportunidade do lançamento, e em poucos dias os soviéticos colocaram o Yuri Gagarin. Só que o Yuri Gagarin deu uma volta, uma órbita em torno da Terra, né? E um mês depois, eles lançaram então o foguete Redstone com o Alan Shepard dentro, e o Alan Shepard fez um voo suborbital, chegou a pouco mais de 100 quilômetros de altitude, o que já o qualifica como astronauta, e saiu de uma costa dos Estados Unidos a pousar no oceano, né? Então assim foi. Então só mais tarde, vocês vão ver aqui com o John Glenn, é que eles conseguiram orbitar a Terra. E os Estados Unidos então já tinha perdido no satélite, já tinha perdido em colocar um homem no espaço. E aí havia esse plano secreto dessa empresa de colocar a mulher no espaço, a primeira mulher do mundo que fosse dos Estados Unidos. Mas o que aconteceu? Eles primeiro contrataram a Jerry Colby e depois contrataram essas outras aqui, que eu coloquei os nomes aqui em vermelho, mas nenhuma delas foi para o espaço porque o programa foi cancelado antes mesmo de ser assumido pela NASA, porque na Casa Branca não queriam saber de mulheres no programa espacial. Totalmente preconceituoso, assim como também não havia negros, não havia asiáticos, não haviam latinos nesse programa. Eram só homens brancos, típico cidadão estadunidense, descendente de colonizadores europeus. Era isso que eles queriam, né? E as mulheres aqui também, não havia nenhuma negra, não havia nenhuma latina, eram só mulheres também brancas, descendentes de colonizadores europeus, mas nem assim eles quiseram, né? E até hoje, todos os testes para os quais elas foram submetidas são os testes habituais para astronautas. Então eles formaram essas 13 astronautas que jamais puderam ir ao espaço, com exceção da Wally Funk,
que esse ano de 2021 foi ao espaço com a nave Shepard, da empresa Blue Origin, né, que foi uma das astronautas. Então, pelo menos com o Wally Funk, essa história foi corrigida. Ela foi mandada também numa órbita, ou melhor, num voo suborbital, né, mas infelizmente nenhuma dessas foi. E menos de um ano depois que esse programa foi cancelado, a União Soviética colocou no espaço a Valentina Tereshkova, também se constituindo no primeiro país do mundo a colocar uma mulher no espaço. E for mais longe, também a União Soviética colocou o primeiro latino no espaço e colocou o primeiro negro no espaço. Tá, tá aí o Wally Funk destacado aqui. Ó. Bom, essa história da Mercury 13 é livro, então está aqui o livro contando essa história toda, e tem no Netflix um filme sobre Mercury 13, e tem um documentário do YouTube que eu recomendei para vocês como um vídeo extra, que está legendado em inglês, também contando rapidamente essa história em 40 e poucos minutos. Bom, os objetivos da Mercury. 3 deles principais: levar um veículo tripulado a um voo orbital em volta da Terra. 2. Investigar a capacidade de desempenho do homem e suas habilidades funcionais quando exposto ao ambiente espacial. Foi aqui que surgiu a medicina aeroespacial, pelo menos da parte ocidental, da parte do mundo dos Estados Unidos, porque na União Soviética eles faziam isso, mas não havia abertura. Então, o que a gente considera foi que a NASA, com a Mercury, portanto, inaugurou a medicina aeroespacial. Trazer o tripulante e seu veículo sãos e salvos de volta à Terra. Ninguém sabia como é que o corpo humano reagiria no espaço. Então, não havia troca de informações entre esses dois países, né? Bom, a respeito desses astronautas, tem aí o filme chamado Os Eleitos, como ficou em português. O nome original é The Right Stuff. Então, estão aqui os 7 astronautas representados com as respectivas seus trajes espaciais derivados aí de pilotos de aeronave, né, de caça, e é apenas uma adaptação, porque não havia nenhuma necessidade de um traje espacial mais sofisticado, já que era para ficar mesmo só de passageiro numa cápsula que eles nem conseguiam dirigir, apenas tinham como apertar aí os botões para fazer as sequências, né? Esse é um filme longo, de umas 3 horas de duração. Muito legal, se vocês não conhecem, muito legal para buscar. Bom, o canal National Geographic reviveu esse The Right Stuff, que em português também chamado Os Eleitos, né? Com a Disney Plus, mais recente. Então, é uma série que foi lançado em 9 de outubro por streaming, 9 de outubro de 2020, por streaming, e claro que numa versão mais moderna, né, mas da mesma história. Bom, não sei se vocês conhecem, isso é um clássico da TV mundial, né? Gene é um gênio, né? No original I Dream of Jeannie, que retrata lá o Coronel Nelson, né? Como sendo um dos 7 da Mercury, no entanto solteiro, e todos os astronautas eram casados, né? Esse aqui é retratado como solteiro, e aqui está a cápsula Mercury, que pousa próximo de uma praia, porque o pouso sempre era na água, e aí na praia encontra uma garrafa, ele limpa a garrafa, sai a gênio, que é a Jeannie, né? E aí vem toda a história de comédia, porque tinha que esconder a Jeannie, né? Então foi uma temporada aí de vários anos, é uma série bastante conhecida, mas ela não condiz com a realidade do programa Mercury, apenas num ponto, que todos os astronautas eram mulherengos, com exceção do John Glenn,
que foi o primeiro que deu voltas em torno da Terra, que era o mais cometido, né? Mas os outros 6 eram todos mulherengos. Então, a televisão explorou bastante na década de 60 o voo da Mercury, apesar que tem episódios em que eles põem imagem de voo da Gemini e não dos voos Mercury, né? Bom, também na cultura popular dos Estados Unidos foi lançado aí o livro The Astronaut Wife Clubs, então o clube das esposas de astronauta, escrita aqui pela Lily Coppel, né? E aqui as fotografias, ou a fotografia com as esposas originais dos 7 astronautas da Mercury. E aqui é um monumento aqui para a cápsula Mercury, né? Elas estão fotografadas aí ao lado. Bom, todas elas se divorciaram dos seus respectivos maridos, com exceção da esposa aqui do John Glenn, que ele logo saiu do programa espacial, se tornou senador, depois voltou bem mais tarde para o programa espacial, como o astronauta mais velho a ir ao espaço, pelo programa espacial dos ônibus espaciais, né? Então foi o único casamento que resistiu, né? Todas as outras se separaram porque não aguentavam a pressão. E isso aparece, por exemplo, aqui, ó, na capa da Life, a revista famosa dos Estados Unidos, né, de celebridades, né? Então, aqui, 14 de setembro de 1959, com os astronautas e nas mesmas posições, 21 de setembro, uma semana depois, as suas respectivas esposas. Então, eu estou dizendo aqui, ó, o casal aqui, Glenn, né, na mesma posição. E todas as outras não aguentaram, sendo que o mais mulherengo de todos era mesmo o Alan Shepard, e a esposa dele aqui aguentou de tudo. E aqui o Dick Slayton, que era o chefe, essa que também era considerada a senhora Slayton como sendo a chefa do grupo, né? E isso virou filme, né? Então tem uma série de poucos episódios, né, que com o mesmo nome, né, The Astronaut Wives Club, com essas personagens aqui, e aqui elas nas mesmas posições respectivas, né, as atrizes retratando as da vida real, né, na frente aqui de uma pequena maquete, na verdade em tamanho real, né, mas é de concreto, né, da cápsula Mercury. Outro filme interessante é O Céu de Outubro, ele ficou com esse título em português, baseado em uma extraordinária história real. Então tem esses atores famosos aqui, ó, a Laura Dern e o Jack Gyllenhaal, no qual ela é a professora de matemática desses meninos numa cidade no interior dos Estados Unidos, onde todo mundo trabalha com produção de carvão. Suas famílias trabalham na produção de carvão na mina, e o destino desses meninos era isso. E eles vivenciaram, em outubro de 1957, o lançamento do Sputnik, e isso mexeu com eles, e eles então passaram a estudar a matemática necessária para se fazer os gráficos, para entender a aerodinâmica dos foguetes, e passaram a fazer lançamentos de foguetes. E então é uma história real, e todos eles fizeram parte do programa espacial dos Estados Unidos. Eles realmente foram embora da cidade para estudar e se tornarem engenheiros, cientistas do programa espacial dos Estados Unidos. Okay? Então aqui diz, ó, na sinopse, né? No final dos anos 50, o adolescente Homer Hickam, que é o Jack Gyllenhaal, descobre que os russos colocaram o satélite Sputnik em órbita e começa a sonhar em também mandar um foguete para o espaço. Rapidamente ele convence alguns amigos a participar do projeto com o apoio de sua professora Frieda Healy, que é a Laura Dern, mas o pai de Homer acha tudo isso uma perda de tempo. Está lançada uma das mais inspiradoras histórias de todos os tempos,
repleta de humor e interpretações soberbas, embaladas ao ritmo do clássico rock and roll. Você vai rir, chorar e se apaixonar perdidamente por essa história. Também é um filme longo, tem mais de 2 horas de duração, O Céu de Outubro. Procurem por aí na internet para assistir, que vale muito a pena. Bom, esse é o famoso Estrelas Além do Tempo, que está disponível no canal Telecine, ou na internet, aí por alguns outros caminhos. Essa é a capa original do livro, né? Hidden Figures, que dá destaque apenas para essas 3, mas na verdade elas eram 4, né? E lá atrás, quem está erguendo o voo é do programa espacial Mercury, o Atlas, portanto, para voo orbital, né? E aqui estão elas, né? A real Mary Jackson, a real Katherine Johnson e a real Dorothy Vaughan, com as atrizes que as representaram, né? E tá aí, a Mary Jackson, a Katherine Johnson, a Dorothy Vaughan, que vocês devem ter assistido a esse filme. Se não assistiram, procurem assistir. O livro é melhor ainda, né? E no livro aparece a Christine Darden, que é ignorada no filme, porque não são 3, são 4. Então já conhecemos a Mary Jackson, a Katherine Johnson, a Dorothy Vaughan, mas tem também a Christine Darden. Todas elas com formação em exatas, engenharia ou matemática, e que elas estiveram por detrás do programa espacial, mas com todo o preconceito que tinham contra as mulheres, e principalmente elas por serem mulheres negras. E tinham os computadores humanos, né? As mulheres na NASA, elas eram computadores humanos. Aqui aparecem mulheres brancas, com exceção aqui de uma negra, né? Então, essas que aparecem aqui é as que estavam no topo, né? Aqui é uma foto de 1953, quando estava começando o programa espacial, no pós-guerra, né? Aqui a situação de conforto que tinham essas mulheres brancas trabalhando aqui no escritório, né? Então, elas que estavam em posições de chefia, mas elas recebiam os dados mais brutos, eram dessas daqui, ó. Aqui tem mulheres brancas muito pobres, tem mulheres negras, e aqui é que era o chão da fábrica. Essa que era a produção em série dos cálculos que eram feitos, refeitos e passavam para a mão daquelas outras, praticamente para serem compilados e conferidos por uma última vez. Então essas eram as verdadeiras computadoras humanas. Bom, para chegar na cápsula Mercury, que é essa daqui, a número D, ou letra D, passou antes por projeto A, B, C e finalmente chegou nesse desenho D, que é o desenho que influenciou também o da Gemini, né? E esse é o esquema de lançamento e retorno dos voos das Mercury, tanto com um foguete Redstone quanto com um foguete Atlas. Esse aqui é um foguete Atlas completo na posição A. Na posição B, ele fez a queima do primeiro estágio, esses foguetes propulsores aqui, cai o primeiro estágio, aciona o segundo estágio e sai o foguete salva-vida aqui da ponta. Isso é para apenas uma pessoa, hein? Então tem esse foguete salva-vida, porque caso haja algum acidente de queima ou falta de queima aqui atrás, esse foguete ele arranca a cápsula, leva para longe e aí depois aciona-se o paraquedas e essa cápsula ela desce, né? O paraquedas está aqui, ó, no final, né? Mas chegou no segundo estágio, não teve nenhum problema. Esse foguete ele é ejetado. Então aqui quando chega na parte D, então queimou o segundo estágio, fica só a cápsula no espaço. A cápsula ela tem um sistema de propulsão aqui, que faz com que ela possa ter uma pequena manobra que faça com que ela inverta o lado aqui, porque aqui ela está indo na sequência da parábola. Aqui ela entra contrária à sequência da parábola e
para reentrar na atmosfera, aciona esses pequenos retrofoguetes para perder velocidade e começar a tombar para dentro da atmosfera e cair. E aí tem esse disco protetor, que ele fica exposto depois que esse retrofoguete é ejetado, fica só o disco aqui, e esse disco então resiste à reentrada na atmosfera a temperaturas acima de 1500 graus, e quando ele venceu a parte de maior atrito e queima na atmosfera, sai um pequeno paraquedas e depois um paraquedas maior e cai na água para depois ser resgatado por sistema de navio, helicóptero da Marinha. Bom, alguma coisa até aqui? Estão acompanhando numa boa? Alguma pergunta, curiosidade? Só me dá um retorno aí de microfone para eu saber se eu estou conectado, porque às vezes caiu a conexão e não estou sabendo. Legal, legal. Se tiver curiosidade, pergunta, fique à vontade. Bom, aqui então, no meio, o foguete Redstone, que foi o primeiro, né? Na verdade, nessa sequência é o segundo, né? Porque o primeiro mesmo foi o Little Joe. Foi um deles, né? Teve outros, que eu já vou mostrar uma sequência aqui na tabela, né? O Little Joe experimental, tem a cápsula aqui, ó, na ponta, igualzinha da Mercury aqui. E aqui o Redstone, com voo suborbital. E aqui o Atlas, que alcançou voos orbitais, né, para dar voltas em torno da Terra. Aqui comparando o Atlas, maior, para voo orbital, com o Redstone. O Redstone ele foi adaptado de um lançador de mísseis, ou melhor, o foguete inteiro é um míssil, né? Que ele tinha na ponta era uma ogiva explosiva, então foi substituir a ogiva explosiva por uma cápsula, né? Agora o Atlas, esse foi desenvolvido especialmente para chegar em órbita da Terra. Aqui são modelinhos comparando os dois, o Atlas e o Redstone. São modelos em escala. E aqui todos os voos dos 6 tripulantes, que lembram, eram 7, né? Mas os 6 tripulantes. Então, o primeiro voo aqui foi do Alan Shepard, todos eles receberam o número 7, mas receberam nomes diferentes. Então, teve o Freedom 7, o Liberty Bell 7, o Friendship 7 foi o voo do John Glenn, que foi o primeiro voo orbital, né? Então, esse igualou e superou o Yuri Gagarin. Esses outros voos anteriores aqui, eles ainda foram abaixo do que o Gagarin tinha feito, né? O Aurora 7, o Sigma 7 e o Fate 7. E o que vocês vão ver é que, conforme a cada voo, eles permaneceram mais tempo no espaço, né? Aqui, ó, esse foi o Shepard, Grissom, John Glenn, Carpenter, Sheehan, Cooper. Então o Cooper ele deu 22 órbitas em torno da Terra, enquanto o John Glenn deu 3, o Grissom e o Shepard nenhuma, porque fizeram voo suborbital. Então 3, 3, 6, 22. Tempo de viagem, 15 minutos, 4 horas e 55 minutos, 4 horas e 56, 9 horas e 13, 1 dia, 10 horas e 19 minutos. Então, o Cooper foi o primeiro espaçonauta a dormir no espaço, coisa que os soviéticos não tinham feito ainda. Então, aqui a gente já vai percebendo que os Estados Unidos já tinham alcançado a frente dos soviéticos, mas eles não sabiam disso, né? Mas eles já tinham alcançado a frente, né? Bom, e aqui as alturas alcançadas, né? Aqui, olha lá, o mínimo 161 quilômetros. Então, todos eles foram muito altos, né? Aqui, os dois primeiros, 188, 190. Então, veja que o Alan Shepard e o Grissom, apesar de fazerem voos suborbitais,
eles chegaram a quase 200 quilômetros, ou seja, 2 vezes o necessário para ser considerado astronauta, né? E os outros chegaram aqui, ó, 261, 269, 283, 267, como maiores altitudes. Okay? Bom, e essas foram as missões não tripuladas antes dele. Então, de 1959 a 1961, teve todas essas missões aqui, ó. Aí, resultado, ó, falhou, sucesso parcial. Desculpe por estar em inglês, tá? Teve sucesso, mas olha, falha, sucesso, parcialmente sucesso, falha. E aqui teve lançamento, olha, o Little Joe 1, Big Joe 1, Little Joe 6, 2, Beach Abort. Agora, esse foi o primeiro voo de uma Mercury Atlas e falhou. Olha lá, primeiro teste. Little Joe 5, aqui Mercury Redstone 1, falhou o primeiro. Agora 1A, sucesso. O 2 também sucesso. Aí isso foi janeiro de 61, dezembro de 60. Aí que os caras tomaram coragem para colocar o Alan Shepard lá. Mas antes eles puseram um chimpanzé. Né? Então, aqui ó, o chimpanzé foi nesse Mercury Atlas 5, ó lá. Chimpanzee, foi o Enos que eles mandaram. Né? E aqui ó, no Mercury Redstone 2, ó, foi o RAM. Né? Então tem aqui ó, Mercury Atlas 2, tem Mercury Redstone BD, Mercury Atlas 3, ó, o Atlas 3 falhou. Mercury Atlas 4 foi sucesso. O Atlas 5, sucesso com o Enos. Né? Então, eles fizeram muitos testes antes de colocar seres humanos a bordo. Né? E aqui tem os foguetes Atlas que eles estavam testando. Esse aqui é um Big Joy. Esse é um Atlas MA4. Esse é um Atlas MA6. Então, esses dois aqui é que levaram os astronautas para o espaço, né, em 61 e 62. Agora, esse Big Joy aqui foi apenas de teste. Bom, e aqui tem as assinaturas dos 7 astronautas. Né? Então, está aqui, ó, Scott Carpenter na Aurora, Wally Schirra, aqui, vamos ver aqui, aqui o John Glenn na Friendship, aqui o Grissom na Liberty, aqui o Alan Shepard na Freedom, aqui em cima é o Dick Slater, que não tem missão nenhuma, né? Mas ele acabou assinando aqui também, né? Junto aqui ao Shepard, ao Grissom, ao Glenn, ao Carpenter, ao Schirra. Então, tá aqui, e aqui mostra bem, olha, a cápsula, o foguete salva-vidas aqui, né, com as 3 tubeirinhas, e aqui o retrofoguete, que é arrancado depois e fica esse escudo protetor aqui. Tá? Bom, e aqui mostrando são maquetezinhas, olha, que aparece bem, né, o sistema de amarra aqui em volta do escudo protetor. Aqui estão os retrofoguetes. Aqui fica protegido até chegar lá em cima, né? Aqui está pintadinho, bonitinho, né? Então, em detalhes aqui a cápsula. Bom, e aqui as cápsulas recuperadas. Então está aqui a Freedom 7 do Alan Shepard. Esse aqui foi o logotipo, né? Então a Freedom 7 está no John Kennedy Library Museum, está exposto lá. Eles colocam essa cobertura aqui que é para preservar a peça. Aqui o voo do Grissom na Liberty Bell 7. E aqui ela foi, inclusive tem uma história muito chata dessa questão do Grissom, porque o Grissom, o que aconteceu aqui é que não conseguiram recuperar essa cápsula e ela afundou
E eles perderam todos os dados e aí culparam o Grissom, né, dizendo que ele abriu a escotilha antes da hora. Ele levou toda a culpa, mas depois conseguiram, usando o submarino, recuperar a cápsula, né? E ele está aqui exposto no Kansas Cosmosphere and Space Center. Então está aqui o Liberty Bell 7. Está aqui como que eles encontraram a cápsula afundada, aquela sendo pescada, voltou cheia de cracas, né, de conchas, né? Aí ela foi depois limpada, recuperada e exposta no museu. Aqui é o Friendship 7 do John Glenn, portanto, o primeiro voo orbital, está no National Air and Space Museum. Esse é o Aurora 7 do Carpenter, está em Chicago, no Museum of Science and Industry. O Sigma 7 do Xi'an, no United States Astronaut Hall of Fame, Sigma 7. E aqui o Fate 7, no Space Center em Houston, no Texas. E aqui foi o voo do Cooper, que era a assinatura que eu não estava conseguindo ler, né? Foi do Cooper. Esse daqui eu vi quando eu estive no Space Center Houston, está lá exposto. Bom, e esse aqui é do Lego, o Lego colocando aqui uma daquelas cientistas, né, das três, e aqui os controladores de voo do Mercury. Tem até aqui uma maquetezinha aqui da cápsula, tem a cápsula aqui no telão, né? Então aqui retratando como que era a sala de controle da Mercury. Bom, aqui a Lego também retratando foguete. Esse é o Redstone, e que ele tem os estágios aqui, todas as partes. Aqui é o Atlas, retratado aqui, astronauta, a cápsula, aqui está fora de escala, né? Porque senão essa cápsula aqui está muito pequenininha perto dessa grandona, né? Aqui, Alan Shepard, com uma miniatura em escala, né, da Mercury. E o helicóptero de resgate da cápsula com os pilotos. Bom, enfim, então é isso que eu tinha para mostrar aqui